Mas amém. Vamos lá, depois a gente pensa nisso. Ore por mim, que eu fico agoniado com isso. Quantos acharam, digam amém. Se não acharam, digam amém. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pode passar. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso 12. Nós, porém, não conhecemos o espírito do mundo, mas conhecemos o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Verso 13. E delas também falarmos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas por palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqui é a parte mais importante que eu quero ler para vocês. E quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne, diga assim, todas as coisas, e ele mesmo por ninguém discerne, pois quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga amém e aplauda essa palavra poderosa. Coloca a mão aqui no coração. Pai, fala com a gente, que a tua palavra venha ao nosso encontro, que ela traga vida, direção e graça para todos nós, que nós possamos ver e escutar aquilo que o Senhor tem a todos nós. Eu te peço que o Senhor fale com cada um aqui e instrua a cada um de nós em verdades, para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor deseja. Fala com a gente de forma poderosa, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra fala de uma espécie de frequência que existe na humanidade do homem e na espiritualidade de Deus. A verdade é que existe algo que precisa acontecer entre nós e o Senhor. E hoje eu quero falar para vocês sobre um alinhamento de uma frequência que eu e você precisamos ter. Cadê o Hélice? Está aí o Hélice? O Hélice está aí? Hélice, qual é a frequência dessa luz aqui? Tu lembra a numeração dela? D049. E dessa daqui? D001. Samuel, qual é a frequência desse microfone aqui que eu estou falando? Do Shuri. E desse outro aqui que eu estou... Cadê o outro? Enfim. Se você for dormir, o seu sono tem frequência. O som tem frequência, a luz tem frequência, as coisas espirituais têm frequência, as pessoas que você conhece têm frequência. A vida, de uma certa forma, ela precisa ser compreendida dessa forma, porque senão a gente pode se meter em coisas, ou se envolver em certas coisas, que o nosso espiritual pode pesar, ficar leve, ou de certa forma até não entender o que está acontecendo. As frequências, elas são sintonias, que elas são únicas, ou pode de alguma forma trazer embaraços quando elas se misturam.
ou pode até mesmo, de alguma forma, não se conectar ou causar um certo bug, quando elas não estão na certa linha a se medir. Por isso que esse texto, ele deixa bem claro que coisas espirituais, elas vão se discernindo espiritualmente, e que o homem natural, ele não tem como discernir as coisas espirituais, porque elas vão se discernindo espiritualmente. Assim como o homem que de repente, ele vê uma coisa que é de Deus, ele não pode de alguma forma passar a olhar coisas humanas como só se fossem humanas. Então, cada frequência, ela é singular, ela é única, e isso fala de tudo aquilo que quer a nossa atenção. O mundo hoje quer a nossa atenção. Se você entra no YouTube, os 5 primeiros segundos é para ter a tua atenção. Se você chega e de alguma forma, olha, por exemplo, a minha estratégia para me ter a atenção de vocês é esse primeiro momento. Um pregador que não chama a atenção dos seus ouvintes, no primeiro momento da pregação dele, ele não é escutado o resto das meia hora que ele tem que pregar. Ou seja, de alguma forma, o primeiro momento, o primeiro contato, ele é para ter atenção. E o mundo busca por atenção. O mundo, ele quer a nossa atenção. Mas eu preciso explicar para vocês algumas coisas, porque eu creio que Deus hoje vai trazer a nós um alinhamento, uma sintonia fina daquilo que Ele quer para a nossa vida, daquilo que você está vivendo, para que nós possamos chegar na direção da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mindset, é a mudança de mente, que a Bíblia chama de metanoia. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a frequência boa, perfeita e agradável vontade de Deus está na mudança da mente do homem carnal para um homem espiritual. Mas eu te pergunto, quem você é? Quem somos? Pode passar. Diga assim: eu sou muito mais do que os meus olhos podem ver. Somos um corpo que abriga em uma alma e que possui um espírito. E se você for olhar, você vai nutrir seu corpo, sua alma, seu espírito. E a Bíblia fala que todos nós temos que ser responsáveis por isso. Está lá em Tessalonicenses, que todos nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas eu preciso desenhar está até um pouquinho desenhado isso aqui para vocês. Um corpo, preste atenção, um corpo é o que nos mantém em contato com o mundo exterior por meio dos sentidos, que são nutridos através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. São as fontes que nutrem o seu corpo. Se você de alguma forma não entender, isso foi a aula lá da 4ª série que você aprendeu. Então tudo isso vai trazer, são fontes de alimentação. A alma, ela diz respeito de quem nós somos, tem a ver com os nossos sentimentos, as nossas emoções, a razão, os nossos temperamentos, os nossos sentimentos. E o espírito é a parte mais profunda, a parte interior, né? O nosso espírito é onde acontece a nossa comunhão com Deus. E aqui que eu quero trazer a você uma coisa prática, porque se você vai na academia, você vai nutrir seu corpo. Se você vai ali no psicólogo, você vai tratar sua mente. Você vai na igreja, você vai tratar seu espírito. E tudo isso é muito válido. Amém? Tudo isso é extremamente válido. E, pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar numa coisa chamada consciência. Consciência. Que no meu ponto de vista é a desgraça mais pesada que algumas pessoas hoje estão vivendo aqui. Algumas pessoas aqui estão vivendo com a sua consciência pesada por algumas coisas que fizeram no passado,
algumas pessoas estão pesadas na sua consciência por causa de algumas questões. Mas eu preciso explicar também o que é consciência, porque a consciência ela é algo que tem como um atributo da nossa alma, e aí entra também como as nossas emoções, a nossa consciência. Coloca aí, consciência, o que é consciência? A nossa consciência faz parte da nossa alma, e ela é a tão chamada noção do que é certo, do que é errado. Se você for perceber, a maioria das pessoas até que nem conhecem a Deus, elas não precisam que ninguém diga para ela o que é certo, o que é errado, porque ela carrega um senso dentro dela, de consciência, de saber, de certa forma, o que é certo e o que é errado, porque a consciência é a frequência que Deus coloca dentro de nós, como se fosse um nivelador diante de todo o nosso proceder, que ele entra em alarme quando nós tocamos procederes que não estão diante dessa consciência. Ou seja, quando erro, essa consciência ela entra em alarme, porque ela é uma parte que Deus coloca dentro de mim, como se fosse algo que gera em mim uma batida assim, fala aí, tem alguma coisa errada, tem algo que gerou em mim um incômodo. É aquele sentimento que vem quando você erra, quando você percebe que não deveria ter feito aquilo, que poderia ser uma pessoa melhor, que de repente poderia ter falado menos, ou até poderia ter falado algo que Deus mandou você falar, e você não faz. Enfim, a nossa consciência é uma fonte que Deus colocou dentro de nós, como algo que nós chamamos de voz de Deus, que sempre vai estar falando dentro de nós, de uma forma poderosa. Vou tentar explicar para você melhor. Teve um desenho do Pica-Pau, talvez você assistiu esse desenho. Quantos assistiram o Pica-Pau aqui? O Pica-Pau, uma vez estava dando uma volta e tinha numa janela uma torta. A torta, o cheiro dela personificava em uma mão. Eu não sei se vocês viram esse episódio. E a mão, ela meio que fazia assim, ó. E pegou assim no nariz do Pica-Pau, né? E vinha meio que hipnotizando o Pica-Pau, puxando ele e trazendo ele assim para perto da tentação que seria ir lá e comer a torta. E quando ele chega perto da torta, o cheiro que trouxe ele, aparece assim, um lado o demoninho e outro lado o anjinho. O demoninho falando, vai lá, pega a torta, não tem ninguém vendo. E no outro lado o anjinho fala assim, mas a torta não é tua. É meio que isso que eu estou falando. A nossa consciência é a parte de Deus, que está sempre dentro de nós, dizendo, isso aqui é algo que é errado. E quando a gente desobedece isso, ou vai desobedecendo isso, a gente pode ir entrando em um estado de cada vez piorar a nossa vida, porque a nossa consciência é a frequência que Deus criou para nos frear na terra, para nos desenvolver, ou para de alguma forma trazer noções a todos nós. Bem, quais são os problemas que nós podemos causar a nós mesmos quando nós não escutamos ou não andamos nessa frequência, quando nós não estamos alinhados nessa frequência que Deus criou para andarmos? Porque, deixa eu te falar uma coisa, o apóstolo Paulo teve uma vez que ele se revoltou com dois caras, que eram o Emineu e o Alexandre. Eles foram hereges que começaram a desvirtuar algumas coisas, e ele falou assim, olha, por causa da falta da boa consciência, eu entreguei Emineu e Alexandre para Satanás, para nunca mais blasfemarem. Ou seja, a Bíblia vai falar de um estado
de algumas pessoas que entraram numa coisa chamada cauterização da mente. Ou seja, é possível, tipo, essa voz, esse senso, esse alarme, essa consciência, e cada vez mais enfraquecendo, e a gente, cada vez mais ir deixando ela de lado, e cada vez mais deixando ela de lado, quando chega um momento que a gente nem quer saber mais de nada, e a gente já anda completamente sem temor nas coisas de Deus. Quais são os problemas de não andarmos na frequência do Espírito? Primeiro, que a consciência destruída, ela pode nos destruir, e isso é algo bem sério. Se você for observar, algumas pessoas que vivem mal internamente, e muitas vezes por elas viverem mal, elas se isolam, elas começam a ser más pessoas, más relacionadas, e elas começam a tratar as pessoas más porque elas não estão bem internamente. Algumas pessoas, elas, por não entenderem que isso é altamente destrutivo, elas podem chegar até um ponto de querer se autodestruir, e infelizmente acontece isso, de alguém se matar, porque foi deixando completamente esse temor de lado, porque chega em um nível onde o isolamento, onde a falta de cuidado, a falta de vínculo, eu tenho falado aqui que a depressão, ela é ausência de vínculos. Então, se você quer ajudar alguém que tem depressão, que tem algum problema nessa área, você tem que criar vínculos, tem que fazer pessoas sonharem, e isso vai ajudar essas pessoas. Então essa consciência, quando ela é destruída, ou a falta dela, ela começa a trazer a nós uma coisa de autodestruição. Número 2, ela pode também cauterizar, como eu disse, isso muitas vezes por causa dos erros e dos pecados. Se você for olhar, o Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando eles pecam, o pecado, ele sempre vai gerar esses 3 sentimentos: a vergonha, a culpa e a condenação. A vergonha, a culpa e a condenação. E essa consciência, ela vai gerar esse mal-estar, que se a gente não cuidar, porque, entenda uma coisa, existe alguns sintomas que vêm para mostrar que existem coisas que estão desregulares. Por exemplo, uma febre, ela demonstra que tem algo dentro de você que não está tudo bem. Então, a gente precisa olhar que certos sintomas vão demonstrar que nem tudo vai bem. Então, ela pode cauterizar a mente. Então, ter uma consciência cauterizada é extremamente perigoso, porque vai se tornando cada vez mais duro, vai se tornando cada vez mais indiferente, e isso pode ser um problema de envolver pessoas nisso, enfim. Número 3, uma consciência pesada traz também uma vida pesada. A pessoa, ela passa a viver uma vida extremamente pesada, dolorosa. Ela não perdoa, ela não libera perdão, ela muitas vezes acredita que não existe solução, acredita em sofismas, acredita em mentiras do inimigo. Quantas vezes o inimigo vem para nós e diz isso e aquilo, e isso começa a ser como se fosse pesos que ele coloca na nossa vida, ele começa a sobrecarregar a nossa vida. Por isso que Jesus, quando ele se apresenta, ele fala assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para aliviar o fardo e o jugo de vocês. Meu jugo, meu fardo é leve, é suave, vou trocar isso aí de vocês. Se vocês viverem comigo, eu vou aliviar isso aí para vocês, porque viver sem ele realmente é viver de forma pesada.
Aí a gente não perdoa, a gente pesa. Aí a gente não libera perdão, aí a gente pesa. A nossa mente já está cauterizada, já não tem mais temor, já não tem mais desejo de nada, já começa a se tornar cada vez mais indiferente. E isso começa a arruinar a nossa vida, a um ponto de começarmos a perder o nosso potencial, perdermos a nossa energia, perdermos as nossas forças. Sabe, eu gosto do Superman. O Superman, ele é alguém que demonstra, eu acho que o cara que criou o Superman, ele era crente, eu acho. Porque ele fala muito do cristianismo. O Superman, toda vez que ele se aproximava da vida antiga dele, ele perdia a força dele. E assim é a gente. Todas as vezes que a gente for querer se aproximar de coisas que a gente vivia lá atrás, a gente vai se tornar pesado, a gente vai pegar na criptonita. E todas as vezes que eu e você não tentarmos olhar verdadeiramente para Cristo, essa consciência vai pesar, esse sentimento vai vir, a gente não vai conseguir reagir diante dele. Por isso que a Bíblia vai falar que essa guerra, ela é na mente. E quantas pessoas estão perdendo essa batalha na mente, essa batalha espiritual na mente. A nossa mente, ela é um campo de batalha que nós diariamente, desde que acordamos até o momento que a gente está levantando, até o momento que a gente vai dormir, a gente precisa começar a ditar regras, impulsionar a nossa vida, falar com nós mesmos. Se você não fala com você mesmo, você não está bem, você não é normal. Eu falo comigo, Márcio, olha, é isso aqui, eu falo comigo sempre, isso me impulsiona tanto. Vou finalizar. Como é que eu posso tirar a minha consciência desse estado crítico de morte? Porque eu não tenho dúvida que algumas pessoas aqui estão vivendo pesos na sua vida. A minha missão hoje aqui, que Deus me trouxe aqui, e que Ele me falou, é que algumas pessoas hoje vão sair daqui leves, vão dormir leves. Ele quer levar os seus pecados, Ele quer te perdoar, Ele quer te purificar, porque a Bíblia fala verdades que nós precisamos encarar. Como é que eu posso tirar a minha consciência de um estado de morte? A primeira, reconhecendo que eu estou morto espiritualmente sem Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos das nossas ofensas e nos nossos pecados. Mas Deus, como é rico em misericórdia, com o seu grande amor que nos amou, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ou seja, a Bíblia nos deixa bem claro que sem Cristo nós estamos mortos, mas em Cristo nós somos ressuscitados, nós somos novas pessoas, e isso faz a nossa mente ser renovada. Isso faz acontecer um renovo dentro de nós. Quando Jesus chega com Nicodemos, ele fala assim: é necessário o homem nascer de novo. Eu estou querendo fazer uma renovação na tua mente. Ele fala assim: como eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não. Quem é nascido da carne é carne. Quem é homem natural é homem natural, mas quem é homem espiritual é homem espiritual. Quem não é nascido do Espírito, que é as águas, não pode ver o reino de Deus. Terceiro, não desprezar a boa consciência, ou seja, lutar para que esse senso venha a ser o norte da nossa vida. Quarto, deixar o passado no passado. E quinto, aceitar ser uma nova criatura.
A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, este é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e se fizeram nova todas as coisas. Queria que você ficasse em pé. Em Lucas 15, 11, vai contar a história de um jovem que mergulhou em escolhas erradas, que teve a sua consciência despertada pela realidade do arrependimento, quando ele lembra na sua consciência assim: o meu pai trata melhor os seus empregados, eu estou aqui comendo junto com os porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai, que ele vai me tratar com certeza melhor. Considere também aquela mulher adúltera, que está lá em João 8, do 1 até o 11, vai dizer que ela estava destinada a uma condenação. Entenda que aquilo ali já era uma sentença, ela já estava condenada, mas quando ela chega diante de Jesus, Jesus restaura a vida dela, pela uma consciência que ele traz através de uma pergunta: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então o senso das coisas que nós temos hoje é aquilo que vai fazer a nossa vida dar passos para aquilo que deve acontecer. O cotidiano, os dilemas, as tentações, o caminho da integridade, tudo isso que está sempre diante de nós, são escolhas, são decisões que eu e você precisamos tomar. Isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com um estilo de vida, isso tem a ver com algo que leva e que traz a nós uma leveza. O que eu vou oferecer hoje para você não é uma religião, não é ser crente, não é vir aqui bater ponto dia de terça-feira. O que eu vou oferecer aqui para você hoje é um sono mais tranquilo, é uma leveza de você saber que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e se fizeram nova todas as coisas. Hoje, quando Deus me trouxe essa palavra, acredite em mim, eu estava querendo pregar, as meninas estavam até perguntando: pastor, cadê a pregação, cadê a pregação? Eu falei: epá, eu estou mudando tudo aqui, porque Deus, Ele falou assim: Márcio, tem pessoas que estão pesadas na sua consciência. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui, Deus não tem a mesma dificuldade que você tem de perdoar. Você talvez tenha dificuldade de perdoar, Deus não tem dificuldade de perdoar. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus tem um plano maravilhoso para você. A Bíblia fala assim, que quando alguém se arrepende e dar um passo na direção dele, igual que o filho pródigo fez: eu vou sair daqui desse lugar e vou para os braços do pai. O que ele recebe? Ele recebe uma capa para cobrir as suas vergonhas, ele recebe um anel que simboliza ali familiaridade, ele recebe uma sandália para que ele ande de forma diferente. Tudo isso o Senhor tem hoje para entregar para você. O Espírito de Deus deseja renovar consciências aqui, tirar todo o peso de culpa, todo o peso de condenação, quer colocar diante de nós uma consciência nova, uma consciência de filho amado, de filho perdoado, de filho que entregou o seu ser completamente para Deus. Eu não sei se você já fez isso, de fazer uma oração entregando completamente seu ser para Deus. Talvez você foi criado na igreja, talvez você foi para a igreja assim, e ia para lá de forma religiosa, mas você nunca fez uma oração
entregando a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que é necessário fazer isso, sabia? A Bíblia diz assim, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. A Bíblia também diz assim, se confessar, que é necessário crer com o coração e confessar com a sua boca para a salvação. Todos nós que estamos aqui nesse dia, ou vamos renovar nossa aliança, ou vamos fazer uma aliança nova, começando por mim. Eu vou estar aqui fazendo essa oração. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. A gente vai arredar aqui, a gente vai fazer uma oração, que a gente não vai começar esse ano de qualquer jeito. A gente vai tirar esse peso, a gente vai tirar toda essa culpa, toda a condenação, todo esse sentimento errado, e a gente vai fluir em 2024 de uma forma poderosa. Eu queria que você, em nome de Jesus, vem aqui que eu quero orar por você. Dê um passo de fé enquanto a gente canta essa canção. Vamos orar. Aplauda ao Senhor Jesus. Você pode vir, vem. Pode vir. Em nome de Jesus, venha. Eu peço que os líderes me ajudem a organizar aqui, enquanto a gente canta. Vamos orar.